Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa sexta videoaula sobre o curso de C# básico. Nesta videoaula eu vou apresentar um assunto muito importante que não está relacionado diretamente com a linguagem C#, mas que serve como base, como fundamento para a sua utilização. Até agora nós vimos o conceito de variáveis, abordamos também os conceitos sobre os comandos de decisão e os comandos de repetição. Então, nós já temos alguns subsídios para podermos criar programas usando a linguagem C#. Antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre lógica de programação. A lógica de programação é uma coisa que se usa intuitivamente quando nós aplicamos o conhecimento de uma linguagem como a linguagem C#. A lógica, ela consiste na técnica em se definir uma sequência de passos que são executados para atingir a solução de um problema. Para fazer isso, nós usamos uma coisa que se chama algoritmo. Com certeza, se você não ouviu, você vai ouvir falar em algoritmo. Algoritmo nada mais é do que uma sequência finita de passos definida com o objetivo de resolver um problema. Então, é como se fosse uma receita de bolo, o algoritmo. E ele não está vinculado à linguagem. Tá? Os algoritmos eles são descritos em uma linguagem chamada pseudocódigo. Pseudocódigo, justamente porque ele não está vinculado diretamente a uma linguagem. Tá? Então, isso faz com que os algoritmos sejam independentes da linguagem de programação. Certo? Porque ao invés de todo o formalismo que a linguagem, como a linguagem C#, com as regras de definição de variáveis, que nós já vimos, definições dos comandos, a linguagem de pseudocódigo ela é mais liberal. Então, nós, ao utilizar o pseudocódigo, ao utilizar a técnica da linguagem da programação e usá-la para definir um algoritmo que vai nos ajudar a resolver um problema, nós temos que estar focado basicamente em 3 pontos. A entrada dos dados, o processamento deles e a saída. E, é claro, o tratamento de erros, dos possíveis erros que poderão ocorrer durante esse processo. Então, como exemplo, vejamos aqui um problema, que é calcular a média final dos alunos, onde os alunos vão realizar 4 provas. Então, sobre essa ótica, né, vamos definir um algoritmo. Então, nós vamos pensar em termos de entrada, processamento e saída. E depois vamos definir um algoritmo bem simples. Nesse caso, quais serão as entradas? A entrada do programa serão, né, os dados que vão servir como subsídio para mim poder calcular essa média. Vão ser as notas das provas. Né? E qual vai ser o processamento? O processamento será a somar essas notas e dividir por 4. E a saída vai ser a média final. Então, o algoritmo ficaria assim. Receba a nota da prova 1, receba a nota da prova 2, receba a nota da prova 3, receba a nota da prova 4. Some todas as notas e divide o resultado por 4. E mostra o resultado. Seria bem resumidamente. Para podermos simplificar e representar, fazer uma representação gráfica de um algoritmo, nós podemos usar o diagramas de blocos, que utilizam, né, formas geométricas para representar as sequências que vão ser efetuadas, né, no processamento. Então aqui eu tenho uma forma bem básica, né, os símbolos terminal que indica o início e o fim do processamento. Tá? O processamento, né, que é um retângulo,
um trapézio que indica a entrada de dados através do teclado, né? E aqui esse símbolo que representa a exibição, onde ele vai exibir o resultado. Então eu tenho aqui o início, o processamento, né? A entrada dos dados e a exibição. Vejamos aqui no nosso exemplo, aqui, calcular a média, como ficaria a representação usando o diagrama de blocos. Eu tenho o início, né, o algoritmo. Aqui, ó, ele vai receber a nota 1, a nota 2, a nota 3, a nota 4. Calcular, isso aqui significa tudo processamento, na sequência. E exibir a média. E aqui é o fim do algoritmo. Outra ferramenta que nós usamos, também para nos auxiliar, são os fluxogramas. Tá, nós podemos representar, tá, os programas através de fluxogramas, que também utilizam diagramas para mostrar a ação, tá, o fluxo de execução do processamento. Então, aqui eu tenho as principais figuras, elementos de um fluxograma. Aqui essa bolinha aqui significa o início e é usada para representar o início e o fim de um algoritmo. Aqui indica o sentido do fluxo, a ação ou processamento, e aqui a decisão. Vejamos algumas aplicações, tá? Quando eu tenho aqui uma estrutura em sequência, ações em sequências, aqui é um exemplo. Iniciei o algoritmo, recebi nota 1, recebi nota 2, aqui seria notas N, e terminei o algoritmo. Aqui seria uma sequência de ações. Para fazer uma seleção, eu uso aqui a condição, a variação da condição, né? Então eu verifico a condição e uma ação é realizada ou não. Aqui eu estou usando o fluxograma para representar, tá, o comando if, né? Ele avalia a condição, se for sim, ele executa a ação, se não, ele continua. Aqui nós temos um fluxograma de uma representação de uma estrutura de repetição. Eu tenho a ação, né, que é verificada a condição. No caso aqui, então, seria a representação da estrutura de repetição while, né, aonde ele vê a condição, se é verdadeira, sim, ele executa a ação, se não, ele continua. Então, vamos ver um exemplo de um algoritmo usando a linguagem de pseudocódigo. Então vamos supor que eu tenha que definir um algoritmo para ler 3 números inteiros e determinar e imprimir o menor deles. Então o esboço do algoritmo seria assim, ó. Eu tenho que definir os tipos e as variáveis, onde vou receber os números, ler esses números, determinar o menor número e imprimir o menor número. Isso seria um esboço do algoritmo. E aqui eu tenho um algoritmo usando a linguagem de pseudocódigo. Pode ver que aqui eu não tenho comandos da linguagem C#, mas esse algoritmo, escrito na linguagem que usa o pseudocódigo, ele pode ser interpretado, lido e implementado em qualquer linguagem. Então vamos lá para o nosso algoritmo usando o pseudocódigo. Então, ó, vou declarar número 1, número 2, número 3 e menor número como inteiros. Note que eu não estou preocupado em saber se eu tenho que usar int, né? Porque em C# você declara o inteiro como int. Em Visual Basic é integer. Aí eu vou ler o número 1, número 2, número 3. Aí eu entro aqui com a lógica. Se, né, é o if. O número 1 foi menor que o número 2 e o número 1 foi menor que o número 3, pronto. Então eu atribuo o valor do número 1 ao menor número, né? Faço isso aqui e escrevo o menor número. Se não, né, o que eu faço? Se o número 2 for menor que o número 3, então o número 2 eu atribuo ao menor número. Se não, eu atribuo o número 3 ao menor número, encerro aqui e escrevo o menor número. Então, esse é um exemplo de um algoritmo bem simples usando a linguagem de pseudocódigo. Vamos implementar então esse algoritmo na linguagem C#. Então, o que é importante notar é que nós podemos usar esse conhecimento para nos auxiliar na resolução de um problema. É claro que esse é um problema simples, que serve apenas como exercício para treinamento. Mas, com a prática, né,
você vai ficar realmente, poder usar esse recurso de uma maneira bem assim, intuitiva e que vai lhe ajudar a resolver problemas mais complexos. Então vamos abrir aqui ó, o Visual C Sharp 2010 Express Edition, que é uma ferramenta gratuita que eu estou usando. Vamos criar um New Project e vamos escolher aqui a opção de criar uma aplicação do tipo Console Application. Então eu vou colocar aqui, ó, curso C Sharp aula 6, que é o nome, vai ser o nome da nossa solução e do nosso projeto. Então, ele criou aqui para nós já a estrutura básica, né? Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho que primeiro declarar o número 1, número 2, número 3 e o menor número como inteiros. Então, vamos lá, vamos seguir, né? Então, na linguagem C Sharp, eu posso fazer assim, ó. Int número 1, número 2, número 3, opa, não, né? E menor número. Pronto, declarei os números. Certo? Vamos lá. Outra coisa que ele está falando. Ler os número 1, número 2, número 3. Tá, eu vou fazer de uma forma aqui bem simples. E depois eu vou mostrar como nós podemos tornar isso mais... Então eu vou ter que ler, né? Então vamos lá. Console write line número 1 igual. Ele vai escrever isso na tela, então eu tenho, para mim ler, eu tenho que usar, atribuir, né? Lembre-se do console readline. Eu estou usando a classe console, o método readline, que lê uma linha do teclado. Como isso aqui é considerado uma string, eu tenho que converter. Estou dando um passe para o valor inteiro, né? Porque o int é um inteiro. Se eu não fizesse isso, olha, se eu deixasse somente assim, o compilador iria reclamar. Ele ia falar assim, o erro que ele está dando, ó, ele está falando assim, ó, cannot implicitly convert type string to int. Ele não pode converter implicitamente de string, que é o que ele vai receber aqui, ele considera uma string, para um int, porque o número 1 é do tipo int. Então eu já tenho que fazer a conversão. Então eu estou usando aqui um recurso que você vai ter que bypassar, né? Nós vamos ter que entender, mas na verdade eu estou usando um método que converte uma string para um inteiro. Então eu vou ter que fazer isso para os 3 números. Então para ganhar tempo eu vou copiar e colar. Né? Vou ler os 3 números. Então, vamos lá, número 2, número 3, aqui também número 2 e número 3. Bom, li os números. Aí eu entro aqui, note que eu tenho if, else, né? Tem um if encadeado. Vou no primeiro if número 1 menor que o número 2 e número 1 menor que o número 3. Vamos lá. Então eu vou ter que fazer if número 1 menor que número 3. Então vou ter que usar o e número 1, número 1 menor que número 2, né? Número 1 menor que número 3. Aqui, olha, eu posso até, eu não preciso nem usar isso aqui, vamos lá. Se número 1 menor que número 2 e esse aqui é o operador condicional
e número 1 menor que número 3, então o que eu vou fazer? Eu vou o menor número vai ser igual a o número 1, certo? Senão, vamos voltar aqui para o algoritmo, ó. If, senão, né, else, o que ele vai fazer? Outro if número 2 menor que número 3, o que eu vou fazer? Se o número 2 for menor que o número 3, então menor número igual ao número 2. Menor número igual a número 2. Senão, menor número igual a número 3. Pronto. Eu terminei? Não, está faltando imprimir, né? Vamos lá. Console. WriteLine. O menor número é. Vamos usar a anotação aqui, né? Menor número. Pronto. Essa é a implementação do algoritmo. Escrito na linguagem pseudocódigo. Ó, tem if, senão, se, senão, se, senão. Certo? Então, vamos executar e verificar se realmente ele vai funcionar. Então, vamos lá. Número 1, vamos pôr 584. Tem que ser inteiro, né? Número 2, 985. E número 3, vamos pôr 485. Hora que eu tecar o Enter aqui, ele já vai entrar aqui no if, vai verificar se o número 1 é menor que o número 2 e se ele for menor que o número 3. Se for, ele já vai resolver o problema e já vai sair aqui, né, e imprimir o valor. Se não, ele vai verificar se o número 2 é menor que o número 3. Nesse caso, ele vai imprimir isso aqui e vai sair. Se não for nem essa condição nem essa, ele já vai atribuir aqui. Então vamos dar o Enter e ele já vai mostrar o resultado. Isso aqui eu esqueci, né? O console read key para parar o nosso processamento. Vamos lá. Vamos lá. 845, 854 ou 45 e vamos pôr aqui 842. Então, a hora que eu tecar o Enter, ele vai mostrar o resultado. Ó, o menor número 842. Ok? Então, é claro que esse é um algoritmo um pouquinho bem simples, mas que mostra, né, a aplicação aqui da utilização dos algoritmos, né, e poderíamos depois representar isso aqui como no diagrama de blocos ou no fluxograma. Fica como um exercício. Mas o que eu queria mostrar nessa videoaula é realmente esses conceitos, né, sobre algoritmo, né, o pseudocódigo, a entrada, o processamento e a saída, né, diagrama de blocos e o fluxograma. Né, que você pode ver isso em alguns livros e isso é importante, pelo menos ter uma noção de o que significa. Então, essa videoaula seria como uma videoaula de suporte, né, porque com o passar das videoaulas, nós vamos abordar assuntos cada vez mais complexos e vamos ter que ir incorporando no nosso conhecimento a sua utilização. Então, a lógica de programação serve justamente para que nós podemos utilizar os recursos da linguagem de uma maneira completa e de maneira clara e objetiva. Então, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula.
Até mais.